ontem. Bom dia, Herbert. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Como se pode observar, falamos ao vivo então aqui da Granja Comaria em Teresópolis. Calmaria total, até porque a seleção brasileira já não está mais aqui. Ela deixou a Granja Comaria ontem por volta de 7 horas da noite. Já está em São Paulo e o técnico Felipão vai com força máxima para cima da seleção da Sérvia. Ele não tem dúvida nenhuma. O Oscar está voltando à seleção, foi reintegrado ontem mesmo, depois que ele visitou a esposa, a filhinha dele que nasceu no interior de São Paulo, já foi reintegrado ao plantel da seleção e o Brasil já está praticamente definido pelo Filipão, com o futebol de Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Silva e o Marcelo pela lateral esquerda, Paulinho, Luiz Gustavo e o Oscar, o Hulk, Fred e Neymar. Agora, um atleta deixou mais cedo ontem a concentração da seleção e foi exatamente ele, o meia Oscar, onde visitou a esposa, a filhinha dele nasceu e nós acompanhamos exatamente esse acontecimento. Vamos conferir agora. Primeira filha do Oscar, o meia da seleção brasileira de 22 anos, nasceu nesta maternidade de Campinas pouco antes do meio-dia. Os fãs não puderam parabenizar o jogador. A esposa do jogador, a Ludmilla, queria que o parto fosse normal, mas não foi possível. E a criança nasceu através de cesariana. Segundo o hospital, mãe e bebê passam bem. Muito feliz agora. Deu tudo certo, nasceu tudo bem, agora voltar para a seleção e em busca da Copa. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou este vídeo do craque. Eu espero que ela traga muita sorte, muita motivação, que eu tenho certeza que vai ser a minha motivação extra aí para mim fazer grandes jogos pela seleção e, se Deus quiser, conquistar a Copa do Mundo. O Oscar, que segundo o Filipão, tem muita alegria nas pernas, né? É muito leve, muito rápido em campo. A filhinha dele é campineira, como o meu filho, Marcelo, que também nasceu lá em Campinas. E o Oscar vai se integrar ao grupo logo mais. Vamos ver imagens, Dígimo, da seleção chegando a São Paulo. A seleção embarcou ontem no Rio de Janeiro, está aí o avião que leva a seleção. O embarque da seleção no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e depois a chegada a São Paulo. A seleção está em São Paulo desde ontem à noite, concentrada para o jogo que vai ser no Morumbi, hoje às 4 horas da tarde, Dídimo? 4 horas da tarde. E um detalhe, o Oscar foi assistir o nascimento da filha, Júlia, né? E viajou imediatamente, porque ele sabe que esse momento é para segurar a posição. O William foi muito elogiado nesses treinos da seleção pelo próprio técnico. Então o Oscar não quer dar moleza, e perder a posição. Por isso ele já está lá e vai jogar hoje no Morumbi com um público acima de 60 mil pessoas. Parte da imprensa de São Paulo até acredita que vai ser um público maior do que o que teremos na abertura da Copa. A FIFA anunciou que inicialmente eram 68 mil para a abertura da Copa e agora reduziu para 61.606. Está aí o pouso do avião da seleção, a chegada dos jogadores à cidade de São Paulo. Expectativa, Dídimo, para esse jogo de hoje? É boa, A seleção que vai abrir a Copa do Mundo é a que vai ser colocada em campo e vai ter uma marcação melhor do que a marcação da seleção do Panamá. Então, ótimo teste. E o fato do povo de São Paulo vaiar a seleção não é porque não gosta da seleção. É questão do amor clubístico, Os corintianos querem jogador do Corinthians, os São Paulinos do São Paulo, os palmeirenses, E aí cria essa situação. Agora, se a seleção começar o jogo bem, for marcando gols, empolga a torcida. Vira imediatamente todo mundo a favor, Deixa eu ouvir o Herbert Henrique, lá na Granja Comaria, no Rio de Janeiro, a opinião dele sobre a seleção da Sérvia. Herbert, sua opinião aí, quais são, o que a imprensa que está em Teresópolis espera desse jogo de logo mais e o desempenho da seleção brasileira diante de um adversário que pode dar um pouquinho mais de trabalho do que o Panamá na semana passada, Herbert.
Exatamente. Vai dar trabalho sim, porque a Sérvia faz parte da escola europeia de futebol e o Filipão faz uma comparação à seleção da Croácia, né? A Sérvia é daquela região, evoluiu muito ultimamente. Aliás, no último mês de maio, já no finalzinho de maio, a seleção da Sérvia vem de 2 amistosos. Enfrentou a Jamaica nos Estados Unidos e venceu por 2-1 e empatou com a seleção do Panamá em 1-1. O Panamá, que foi adversário do Brasil recentemente, né, nesse último amistoso da seleção, em que o Brasil ganhou pelo placar de 4-0. Então hoje o Brasil não vai ter uma presa fácil não. E nos confrontos, Nádia e Dídimo, foram 18 em toda a história, com 9 vitórias da seleção brasileira, 7 empates e 2 vitórias da Sérvia. A Sérvia que é a antiga Iugoslávia. 36 gols a favor do Brasil contra 23 gols da seleção da Sérvia. Nádia. Obrigada, Herbert, falando ao vivo lá da Granja Comari, no Rio de Janeiro, onde a seleção está concentrada, joga hoje em São Paulo, volta para o Rio para fazer a concentração depois, na próxima semana, quinta-feira, quarta-feira já deve estar em São Paulo de novo, para aí sim fazer a sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia.